nós estamos aqui, vamos passar a tarde hoje, amanhã o dia inteiro e sexta-feira juntos. Né? É pesado e eu preciso da participação de vocês, né? Para a gente interagir nesse sentido. Vi que tem pessoas de Câmara e pessoas de Prefeitura, né? Então, é um abismo entre o SIM-AM da Câmara e o SIM-AM da Prefeitura. Até conversei com um contador esses dias que falou assim para mim, falou: meu sonho é fazer um concurso de Câmara e largar a mão da Prefeitura, porque o AM da Prefeitura é um caos, né? Depende. Eu hoje atuo em Prefeitura, Câmara, Fundo de Previdência e Consórcio de Saúde. Vou falar como é que você dá conta de tudo isso, né? Então, o que ocorre? Você tem que ter um layout de trabalho que a gente fala. Além de conhecer do AM, conhecer do que o tribunal exige, conhecer do AM propriamente dito, você tem que ter um layout de trabalho. E isso vai depender da demanda de trabalho que você tem. E isso começa lá já, não é só no setor contábil, lá no processo de compra, quando começa o processo de compra. Eu sempre falo o seguinte: se você der autonomia para todos os secretários, teu AM vai ser uma porcaria. Por quê? Porque vão sair comprando, daí depois vem para fazer a licitação, daí tem que esquentar a licitação, como diziam antigamente. Daí vem uma outra pessoa e ganha o processo licitatório, daí não pode pagar aquele que comprou o produto. Então, toda essa estrutura de trabalho gera esse tipo de problema. Um outro ponto do AM que é crucial em prefeitura chama-se tesouraria. Para que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Tem tesoureiro que engaveta tudo, que trabalha com planilha do Excel. Não é a planilha do Excel que vai subir para o SIM-AM os dados. É o sistema que vocês têm lá. E outro detalhe interessante nessa questão de AM. Ninguém faz SIM-AM. Você faz uma contabilidade bem feita. O SIM-AM é uma mera ferramenta de importação. Então, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo propriamente dito, o que eu tenho para falar para vocês? Vocês têm que conhecer o sistema que vocês têm lá. Porque aqui a gente vai tratar genérico. Eu não vou entrar no sistema A, B, C ou D. Você tem que conhecer do teu sistema. E você tem que cuidar para não ficar refém das pessoas que te vendem o sistema. Seja representante ou seja empresa. Para ganharem hora técnica, para ganharem por atendimento, para cobrarem de vocês para ir lá atender vocês. Então, a primeira coisa, quando vocês contratam um programa de informática, é ter os manuais do programa, como é que funciona. E eu não defendo. Tem alunos que perguntam assim para mim: qual que é o melhor sistema que tem hoje no mercado, professor? O que você tem lá. Eu não tenho bandeira de dizer que A, B ou C é melhor. Todos eles têm que atender o tribunal. Então, quando fala, o meu AM não está indo, o meu AM está atrasado, é porque é o sistema. Não vou sair trocando de sistema, eu tenho que fazer isso funcionar. Né? Mudou muito a questão do AM de 2013 para cá. Então, 2013 foi um caos para todo mundo, né, que saiu daquele sisteminha que era local. Quem está há mais tempo vai lembrar disso. Você baixava um sistema todo início de ano do Tribunal de Contas e você fazia parte importada e parte preenchida manual. Lá você fazia SIM-AM. Né? De 2013 para cá, o tribunal diz o seguinte: é uma plataforma em nuvem, online, em que vocês só vão subir os arquivos. Então, você tem que preparar o teu sistema para isso. Aí veio, na época, os picaretas, como dizem assim, e começaram a mandar AM por arquivo TXT. Aí, quando recebiam visita do Tribunal de Contas para fins de auditoria, pediam para tirar relatório do sistema. O relatório do sistema não batia com o que foi no AM. Então, uma palavra-chave aqui para vocês: não mandem nada por fora que não seja do sistema de vocês. Tá? Não saiu a agenda de obrigação do tribunal ainda. Tá? Eu acredito que vai acontecer igual o ano passado, que ela vai sair no final de abril com prazo vencido, já para mandar abertura já vai sair lá a data passada da época da instrução.
Mas o que acontece? Não mudou nada do ano passado para cá. Tem alguém aqui que não mexeu nunca com a AM? Está começando, cru. Né? Então, vou ter que direcionar um pouco mais para ele. E vocês me ajudem nesse sentido, nesse aspecto. Então, primeira coisa, conhecer o teu sistema. Tá? Então, do tribunal do ano passado para cá, não mudou muita coisa no AM. Não mudou praticamente nada no envio. Tanto que na sexta-feira de manhã eu troquei aqui, seria na amanhã à tarde, nós íamos fazer um SIM-AM de uma câmara aqui para mostrar a prática. Eu mudei para sexta-feira de manhã porque o conteúdo de controle interno que a gente tem que ver, ele é extenso. Né? Que hoje vocês sabem que o controlador interno é um braço do Tribunal de Contas lá dentro da prefeitura de vocês. Então, prefeitura e câmara, aqueles controladores externos chamados, que a gente falava antigamente, os aspones, que viviam só lá e que o contador fazia o relatório para eles, esses caras vão começar a entrar em extinção. Porque quando o tribunal chega, o tribunal não quer conversar com ninguém, só com essas pessoas. Né? Então, a gente vai direcionar um pouquinho amanhã, na parte da tarde, essa questão da controladoria interna, como é que funciona. Eu fiz seguindo o cronograma do curso, que não fui eu que fiz. Então, a gente vai trabalhar hoje com uma parte introdutória, né, que vai falar do início do AM e tal, como procedimento. Amanhã, na parte da manhã, a gente vai falar de encerramento do exercício e das práticas de vocês do AM para esse ano, que é ano eleitoral, principalmente quem é de prefeitura, que tem que ter um cuidado imenso com uma série de situações que envolvem várias leis. Envolve a lei de responsabilidade fiscal, envolve a Constituição e envolve a lei 9.504, que é a lei eleitoral. E tem que ter cuidado, porque tem coisas aí que já está correndo prazo agora, e depois de mandado você não vai conseguir arrumar e ajustar essas questões. A gente vai ver isso amanhã. E na parte da tarde a questão da controladoria. Na sexta de manhã vamos trabalhar na prática aqui com a elaboração de um AM. Eu não posso trazer sistema para a sala. Né? Então, o que eu fiz, já explicando de sexta-feira? Eu gerei os arquivos, gerei erros dentro dos arquivos TXT e vou ensinar a arrumar esses erros, mas não no TXT. Daí vocês terão que arrumar dentro do programa de vocês. É para vir as regras ali e ajustar. Ficou meio confuso o prospecto do curso, porque ele trata ao mesmo tempo de prestação de contas e de SIM-AM. Né? Fala muito em instrução de prestação de contas, etc. e tal. Nós não vamos conseguir se prender muito nisso. Porque o que acontece? Acredito que todos vocês já mandaram o AM de dezembro. Então não tem mais o que fazer. Já está no tribunal. Se passar alguma coisa aqui que foi errado, vai ter que fazer justificativa no contraditório. Então tem que cuidar com isso. O que é o prospecto que a ideia é minha? A gente não vai trabalhar muito a questão de arquivo do tribunal e tal, se bem que tem um material complementar lá na área do aluno de vocês, que traz todos os arquivos que vocês têm que encaminhar por módulo. Então, a gente vai passar aqui para vocês a técnica de entender o layout, entender os arquivos, e vocês depois pegam esse material e dão uma debruçada nele, olhando nos arquivos que vocês tiverem algum tipo de dúvida nesse sentido. Tá? Então, para quem não me conhece, eu acredito que a maioria aqui já teve aula comigo. Meu nome é João Henrique, sou contador de formação, porém hoje não estou atuando muito na contabilidade, eu estou indo para uma área de gestão de recursos, que é fazer mais com o mesmo dinheiro. Estou meio engatado já com vários pré-candidatos a prefeito para elaborar PPA, LDO e planejamento para o ano que vem, mas ainda tenho meus biquinhos lá na contabilidade, como diz o outro. Então, fala assim, mas você é consultor? Sou consultor. E o pré-julgado? Eu não faço consultoria contábil nos meus contratos. Então, não tenho que se falar na questão de pré-julgado. Tá? 21 anos que estou na área, já fui concursado em prefeitura, já fiz a migração para a Câmara, já fui para a Câmara. Até eu brinco que eu tenho um concurso que são poucas pessoas que têm no Paraná, que é um concurso de 8 horas semanais. Então, eu trabalho na segunda-feira na Câmara, tá certo? É 100 quilômetros de onde eu moro, mas trabalho na segunda-feira na Câmara. Eu não me mudei, não me mudo, mas
E é uma vez por semana, né? Então, o que acontece? Fiz o concurso, na época o concurso era direcionado para uma pessoa, a pessoa gabaritou, acertou 100% a prova, eu errei uma questão na raça, mas eu tinha uma carta na manga que eu guardei, que era a prova de títulos. Eu menti para todo mundo no dia da prova que eu tinha uma pós só. A guria foi, protocolou a pós dela, na parte da manhã. Quando eu cheguei, eu falei, a moça já protocolou a pós? Já. Tem como você me dar uma cópia do protocolo dela? Me deram o protocolo, a empresa do concurso. Quando ele me deu o protocolo, que ela tinha protocolado uma pós só, eu protocolei 3 pós. Tem muita gente que critica a questão da assessoria. A gente não pode generalizar. Assim como tem excelentes contadores concursados, tem excelentes assessores. Assim como tem contador picareta que não consegue fazer nada, tem assessor picareta que vai fazer lambança lá na prefeitura de vocês. Eu tenho uma história de uma prefeitura, eu não posso citar nomes de prefeitura para não ficar complicado para mim, mas eu tenho uma prefeitura que eu atuei 6 anos e meio na prefeitura. Quando foi feita a licitação, apareceu um picareta, 600 quilômetros da prefeitura, eu estava a 30 quilômetros, e pegou pela metade do preço que eu fazia. Eu tinha 6 contas aprovadas. A primeira dele, que foi, já teve parecer de reprovação. Então, a assessoria é muito relativa nesse sentido. Assim, o que eu falo? Se vocês têm alguém que faz o AM para vocês, seja empresa de sistema, seja assessor, que senta atrás da máquina e trata o SIM AM como um quebra-cabeça momentâneo, resolvi o problema agora, vocês têm que extinguir isso o mais rápido possível. Assessor é aquele que senta do teu lado e te ensina a fazer. E não senta na máquina e faz. E isso eu levo muito para a empresa de sistemas. No meu escritório tem muita gente que chega com contraditório na mão, contadores, prefeitos, ex-prefeitos, pedindo ajuda. Porque vai atrás do cara do sistema, o cara do sistema diz assim, não, o meu negócio é fazer o AM para você. Esse troço contraditório não é comigo. Então, se você analisar o SIM AM como um quebra-cabeça, você encaixou a pecinha ali naquele momento, ele vai com as informações que você gerou. Por isso que eu falei lá no início do curso, se você tiver uma contabilidade mal feita, se você não tiver um cronograma de data, se você não tiver a risca, por exemplo, como falam, igual um relógio suíço, que você chega de manhã, tira relatório da receita, lança a receita, tem cronograma do que vai pagar no dia, para prefeituras menores tem as quais datas tem pagamento, lançou no banco, já lança no sistema, né? Tem a tesouraria fechada no dia, processo de licitação, processo de aditivo, vinculação de compras juntamente com a requisição, não sem passar pelo compras, tudo isso vai trazer uma tranquilidade maior no envio do AM. Agora, se eu tenho bagunçado, se a contabilidade faz o processo licitatório lá e a contabilidade empenha por conta, eu já vi casos, por exemplo, de ter 50 unidades licitadas e aparecer empenhos de 70. Para muita coisa, o tribunal faz uma certa vista grossa num primeiro momento. Mas hoje nós temos um portal dentro do tribunal da ouvidoria para denúncia. E tem muita denúncia nesse sentido. A denúncia gera um mapa que a gente vai ver amanhã, que é aquele acompanhamento remoto do tribunal. Então, recebeu o acompanhamento remoto, você tem 24 horas ou 48 horas para responder ao tribunal. Se não responder contento, tem tomada de contas extraordinária. Aí vai todo mundo que é envolvido com aquele processo para tomar de contas. E a prestação de contas em si, ela foi diminuindo a quantidade de encaminhamento de documentação a cada ano que passa. Eu participo de uns certos grupos de contadores públicos, não sei se alguém aqui já participa, no WhatsApp. E dá pau direto dentro daqueles grupos, porque as pessoas só sabem chorar a respeito do anime. Reclamar disso, reclamar aquilo, reclamar aquele outro. E eu agora já não falo mais nada, porque eu apanhava direto lá dentro.
né? Agora, quando eu consigo mandar um AM bem antecipado, eu só coloco o recibo lá dentro para mostrar. E assim mesmo, foi mal feito, foi isso, foi aquilo. Não dorme, fica 24 horas ligado e tal. Não é, porque eu tenho 6 AM para mandar. Então, eu tenho um cronograma. Se eu vou lá na prefeitura que eu estou atendendo e não mando o AM, eu vou ter que sacrificar outro lugar para isso, né? Então, é correria. Mas é a questão da equipe estar preparada. E me chamou a atenção nesses grupos, esses dias, quando saiu a Instrução Normativa 151 do Tribunal, quanto à publicação dos balanços. Já teve gente lá que disse assim, o tribunal não está cobrando, então eu não preciso mais publicar. Mas se vocês receberem uma visita do Tribunal de Contas, lá, caírem na auditoria do Tribunal da Análise da Prestação de Contas, e chegar lá e disserem assim para você, eu quero a do balanço, daí eu não tenho. E uma coisa é o tribunal cobrar, outra coisa é a legislação. A Secretaria do Tesouro Nacional fala de todos os anexos que vocês têm que publicar todo ano, né? Então, aquela máxima, o seguinte, o tribunal não está cobrando, eu não preciso fazer. Tem que ter muito cuidado com isso. No próprio AM, cada ano que passa, eu tenho um medo imenso quando vai chegando perto de maio. Porque há uns anos atrás, o tribunal mudava as regras do AM no meio do ano. E eu morro de medo com o patrimônio. Porque quase ninguém tem o patrimônio preparado, são pouquíssimas entidades que têm o patrimônio preparado para atender o AM se o tribunal cobrar. É a instrução 528 da Secretaria do Tesouro Nacional, ela é de 2015. Tá? Agora, como que o Tribunal de Contas vai cobrar isso no AM se nem arquivo para baixa, para movimentação de bens, ele tem dentro do SIM-AM? Ele tem um arquivo lá, só que é só para os veículos. Ele não aceita baixar outros bens. Pois é, aí é que está. Ano que vem vai ser um ano completamente atípico. Na questão do AM mesmo, tem uma outra situação que me preocupa ano que vem é a data limite para a implementação da contabilidade de custos no setor público. Quando nós falamos de Câmara, não precisa se preocupar, porque a Câmara é uma entidade pequenininha e que ela não tem subdivisões dentro. Agora eu levo uma prefeitura. Vocês têm lá manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e tudo embutido lá dentro. Como é que eu vou apurar custo aí? Eu não tenho que ter para cada posto de saúde, eu não tenho que ter lá na educação, se eu tiver 10 escolas, 10 unidades orçamentárias lá preparadas. E o pior, o PPA de vocês e o orçamento de vocês não está preparado para atender essa legislação. Porque teria que mudar todo o PPA e toda a estrutura orçamentária para tal. Uma outra coisa que vocês têm que se preocupar, por exemplo, no caso do SIM-AM 2020. O SIM-AM 2020, você não começa a trabalhar com o SIM-AM 2020 em janeiro de 2020. Quando você está elaborando o orçamento lá atrás, você já tem que ter cuidado com isso, né? Então, sai lá os layouts do AM 2020 e os planos de contas. Então, você tem o plano de contas contábil, o plano de contas da receita e o plano de contas da despesa. Então, quando vai elaborar o orçamento, lá para a Câmara, geralmente é agosto, para encaminhar, julho para quem encaminha agosto, e agosto para quem encaminha em setembro, de volta para o Legislativo, que a Câmara tem 30 dias antes para encaminhar a proposta orçamentária dela, tem que ter um cuidado específico justamente em olhar essas formulações da despesa, e da receita e do plano de contas. Porque quando você começar a importar o AM em janeiro, se não tiver de acordo com aquele plano de contas do tribunal, você não consegue mandar. E o correto daí é alterar via lei, para daí poder começar a encaminhar as remessas. Querem ver uma expressão prática disso? Na prática, isso? Quando implementou os serviços de tecnologia da informação. Que é 33, 90, 40. Então, o que acontece? O tribunal sinalizou, teve muita gente que não criou, foi empenhar na 39 e não subia no AM, né? Não sobe, não sobe, não sobe. O tribunal liberou um ano para preparar no outro.
Eu tive 2 lugares que eu atuava na prefeitura como consultor, em que o contador da Câmara ligou lá para o contador da prefeitura e dizia o seguinte: viu, tem como você alterar aí dentro do teu sistema, você criar o 339040 e diminuir de 339039 e ajustar para eu ajustar aqui para mandar o AM? E o pior, o contador da prefeitura estava querendo fazer. Falei, daí vem o tribunal ou vem alguém de fora e pega a lei orçamentária, porque vocês sobem a lei orçamentária para o tribunal, vem buscar a lei orçamentária e vê que não tem essa conta. Tem que fazer um projeto de lei, alterar lá, para daí alterar no orçamento. Não ali. Por quê? Porque não foi preparado lá na época que iniciou. Então, eu não quero me prender muito em 2019 e a gente tratar o que vocês têm que tentar fazer em 2020 para ter uma entrega de mandato mais tranquila. Tem uma coisinha a falar aqui, se o prefeito da cidade de vocês for candidato à reeleição, tem que cuidar muito, porque ele é igual na biologia. Ele é uma célula que nesse ano ele vira 2. Vira eu gestor e eu candidato. E os 2 não podem se cruzar em momento algum. Se cruzou, deu BO. Né? Passou a linha do eu candidato para o eu gestor e do eu gestor para o eu candidato, deu BO. Mais ainda, se ele, se Deus quiser, não tiver nenhuma representação na justiça, nem nada, e eu não vou entrar nessa questão do mérito eleitoral, quanto a depois da eleição. Eu conheço muitos técnicos, muitas pessoas que falam o seguinte: agora não precisa cuidar de muita coisa, porque ele vai ficar mais 4 anos, depois nós justificamos. Não é um mandato contínuo de 8 anos. Então ele tem que atender exatamente o que a legislação fala até 31/12, e dia 2 de janeiro começa outra vida, outra situação. Tem muito prefeito reeleito que fica inelegível pelas contas do último ano do primeiro mandato. Porque depois não consegue justificar para o tribunal essas situações. Então, quando eu falei para vocês agora há pouco de vocês terem um layout de trabalho, contempla essas situações também. Esses dias me comentaram no privado, porque eu postei um recibo num desses grupos de contadores. Tem um grupo muito bom que é dos contadores de Câmara, ali não dá estresse, mas nos outros que tem, é pau direto. Né? E lá no final de dezembro, teve uma discussão de que era muito curto o prazo para mandar o SIM-AM de dezembro até 30 de janeiro. Né? E eu fiz das tripas coração para dia 3 de janeiro eu ter com uma prefeitura encaminhada. E fui dia 3 e protocolei o AM da prefeitura. No dia 4 eu subi o recibo. Meu Deus, a quantia que eu apanhei. Não porque não tem condição, porque isso não pode acontecer, porque não tem como ser. Eu só respondi assim: na prefeitura o serviço é feito diário. Acabou. Uma outra estratégia nessa questão de montar layout é de vocês terem um dia da semana, principalmente para quem é prefeitura, terem um dia da semana para trabalhar com AM. Então, por exemplo, eu vou escolher a sexta-feira. Sexta-feira não tem pagamento, sexta-feira não tem licitação, sexta-feira não tem empenho, sexta-feira não tem nada. Vai trabalhar com a AM. O que acontece? Vocês arrumam os erros de segunda a quinta. Na outra semana, vocês arrumam de novo de segunda a quinta. Quando chega na última semana, você tem uma semana para arrumar e não o mês inteiro.